Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Valdo Rodrigues, sou professor de Direito e a partir de agora você vai viver uma grande emoção, isso mesmo. Nananã. Não é isso não. Você vai aprender direitos de nacionalidade. Professor, que matéria maravilhosa. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, é a matéria mais gostosa de se estudar ali dos direitos fundamentais. Então, a partir de agora, vamos tratar de direitos de nacionalidade. E a primeira coisinha que você precisa saber é que direitos de nacionalidade são direitos fundamentais, tá? Então, quando você pega um edital lá e está lá, direitos fundamentais, pô, o que é direitos fundamentais? É o artigo 5º da Constituição, direitos individuais e coletivos, mais direitos sociais, mais direitos de nacionalidade, mais direitos políticos e mais partidos políticos. Em suma, é do artigo 5º ao artigo 17. Tudo é direito fundamental. Então, direitos de nacionalidade são direitos fundamentais e nós vamos começar a estudar ele a partir de agora. Então, pega o seu lápis, pega o seu caderno, porque vamos para o nosso primeiro round. Simbora! Vamos lá, slide na tela. Direitos de nacionalidade. Olha só. Tipos de nacionalidade. Vamos lá, professorzinho do meu coração. Qual é a primeira coisinha que eu tenho que ter cuidado aqui? É que eu tenho dois tipos de nacionalidade. Eu tenho a nacionalidade primária. E aí, quando eu falo em nacionalidade primária, quando eu falo em nacionalidade primária, eu estou falando do brasileiro nato. E eu tenho a nacionalidade secundária ou derivada, que aí eu estou falando do brasileiro naturalizado. Ou seja, aquele estrangeiro que decidiu se tornar brasileiro, passar por um processo de naturalização para se tornar brasileiro. Então, nós temos a nacionalidade primária ou originária e a nacionalidade secundária ou derivada. Vamos começar analisando as hipóteses de nacionalidade primária. Vamos lá. Nacionalidade primária, também chamada de nacionalidade originária, é aquela resultante do nascimento, podendo também ser estabelecida por meio de critérios sanguíneos. Ou seja, aqui no Brasil, nós podemos ter o critério jus sanguinis, que é o critério do sangue, e também o critério territorial, que é o critério jus soli, o critério do solo. Então, vamos usar a questão sanguínea e o critério do solo, do local de nascimento, para definir quem é brasileiro nato e quem não é brasileiro nato, tá? E aí, nessa ideia, nós vamos trabalhar 4 hipóteses. Tá aqui, ó. Primeira hipótese, segunda hipótese, terceira hipótese, quarta hipótese. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que essas 4 hipóteses, olha aqui para mim, essas 4 hipóteses fazem um rol taxativo. Professor, o que é um rol taxativo? É um rol fechado. Só existe elas. É diferente de um rol exemplificativo, que é um rol aberto. Eu tenho aqueles, mas eu posso ter outro. Então, quando eu digo que essas 4 hipóteses fazem um rol taxativo, eu estou dizendo que só existe elas. Para você se tornar um brasileiro nato, tem que estar em alguma dessas 4 hipóteses. Não existem outras em outros locais. Não é um rol exemplificativo, é um rol taxativo. E aí, qual é a primeira hipótese? Ele diz o seguinte, primeira hipótese.
ela vem do critério jus soli, do critério territorial. E olha como é interessante isso aqui, tá? Preste atenção mesmo para você aprender, porque é bem interessante esse assunto. Ele diz: são brasileiros natos, daí a ideia de nacionalidade primária, originária, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então aqui a gente vai dividir em duas partes, regra geral e exceção. Regra geral, nasceu aqui no Brasil, é brasileiro nato. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Entendeu a jogada? Ah, professor, então, se eu pegar aí no meio da rua e sair entrevistando a galera, eu vou ter certeza que a maioria absoluta da galera é brasileiro nato porque nasceu no Brasil. Não é isso? Isso. Nasceu no Brasil, brasileiro nato, pelo critério jus soli, pelo critério territorial. Mesmo que seus pais sejam estrangeiros, tá? Não importa, você é filho de um chinês com um venezuelano, não importa. Nasceu aqui, é brasileiro, nato. Agora eu vou ter uma exceção. E é essa exceção que pega o cara. É essa exceção que dá um probleminha na hora da prova. Beleza? Como assim, professor? Que exceção é essa? A exceção é a seguinte: eu preciso de pai e mãe estrangeiros. Estou falando no sentido mais conceitual. Para pai e mãe e é essa exceção que pega o cara. É essa exceção que dá um probleminha na hora da prova. Beleza? Como assim, professor? Que exceção é essa? A exceção é a seguinte: eu preciso de pai e mãe estrangeiros. Estou falando no sentido mais conceitual. Para pai e mãe, ambos devem ser estrangeiros. Ambos estrangeiros. Essa é a primeira coisinha. Pai e mãe devem ser estrangeiros. Aí eu digo aqui para vocês, olhando no olho de vocês, eu digo, olha, pai e mãe devem ser estrangeiros. Aí a pessoa levanta a mão e diz assim, mas professor, e se o pai ou a mãe for brasileiro? Aí ambos não são estrangeiros, né? Aí já deu errado. Aí a pessoa já é brasileiro nato. Para a pessoa que nasceu aqui não ser brasileiro nato, tem que ter pai e mãe estrangeiro, mas não é só isso não. Pelo menos um deles, pelo menos um deles, então, pai e mãe estrangeiro, ou pai ou mãe deve estar a serviço do governo e do governo de quê? Do seu país de origem. Do seu país de origem. Então, veja, tem que estar tudo isso junto. Tem que ser pai e mãe estrangeiros e pelo menos um deles está a serviço do governo do seu país de origem. Aí sua prova vai chegar e vai dizer assim, ó. Fulanice, Rose e Jack, americanos, vieram passar o carnaval no Brasil. Caipirinha para cá, caipirinha para lá, né? Tiveram um filhozinho aqui, chamado Titanic. Esse filho
É brasileiro nato? Sim, porque apesar de ambos serem estrangeiros, nenhum deles estava a serviço do governo do seu país de origem. E aí não entra na exceção, é brasileiro nato. Mais uma, ele vai dizer Rose e Jack americanos, a serviço do Google aqui no Brasil. Tiveram um filho. Esse filho é brasileiro nato? Sim, porque ele não está a serviço do governo estrangeiro, ele está a serviço de uma empresa privada. É a mesma coisa de dizer assim, dois italianos a serviço da Ferrari. Cai muito, dois franceses a serviço de empresas farmacêuticas aqui. Não, tem que estar a serviço do governo, não de uma empresa privada. E ele ainda pode piorar. Vai chegar e vai dizer assim, dois americanos a serviço do governo do Canadá. Teve um filho aqui, o filho é brasileiro nato? Sim. Por que não entra na exceção? Porque ele não está a serviço do seu país de origem. Ele está a serviço do Canadá. Então veja a quantidade e a possibilidade de questões que nós temos aqui. Então, muito cuidado. Nasceu aqui é brasileiro nato. Pais estrangeiros, não importa. Nasceu aqui é brasileiro nato. A única exceção em que um cara que nasceu aqui não vai ser brasileiro nato é se o pai e a mãe dele, os dois forem estrangeiros e pelo menos um deles esteja a serviço do governo, tem que estar a serviço do país, diplomata, embaixador, representante de delegação, tem que estar a serviço do país de origem dele. Aí, nesse caso, quando nascer aqui, aí não vai ser brasileiro nato, vai ser o quê? Estrangeiro. Deu para entender isso? Tranquilo? E só um detalhe, tá? Quando a gente pega a letrinha da lei, dá uma impressão errada, mas a ideia é essa. Olha por quê? Porque na letrinha da lei ele diz, desde que estes, aí estes já dá a ideia de quê? Dos dois. Mas entenda que este está na ideia de pelo menos um. Pelo menos um deles. Essa é a ideia. Mas na letra da lei está estes. Não esteja a serviço de seu país. Quando ele fala do seu país, é do governo do seu país de origem. Então aqui a ideia é que eu tenho o significado de seu país é do governo do seu país de origem. Então, muito cuidado, tá? A tendência é vir uma questão teórica. Fulaninho nasceu não sei aonde, bababá, bebebé, bibibi, bobobó, tá? A tendência é vir uma questão assim, bem teórica, e aí nasceu aqui, não importa, é brasileiro nato, é exceção, tem que ter pai, mãe estrangeiro e pelo menos um deles a serviço do governo do seu país de origem. Agora, se ele vier cobrando a letrinha da lei, é um pouco mais difícil, mas pode vir, é desde que estes não estejam a serviço do seu país, está certo também. Beleza? Tranquilo? De boa, esse é o primeiro critério. E aí, uma observaçãozinha, o Brasil adota com primazia na determinação da nacionalidade primária originária o critério jus soli. Ou seja, qual é o critério principal, primordial, aquele que tem uma preferência dentre todos os critérios, o critério jus soli. Por quê? Porque a maioria esmagadora da população brasileira nasceu no Brasil. É brasileira em razão da nacionalidade
né, advinda do jus soli, do critério territorial. Daí o critério jus soli é adotado com primazia. Beleza? Tranquilo, né? De boas. Professorzinho do meu coração, o que é que acontece com os nossos que nascem lá fora? Como é que fica esse negócio? Aí a gente vai para o critério sanguíneo. Critério sanguíneo é o brasileiro que nasceu fora do Brasil. E aí ele diz o seguinte, segunda hipótese, critério jus sanguinis, é o critério do sangue. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, ele nasceu lá fora, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Basta um, desde que qualquer deles, basta um, esteja a serviço do Brasil lá fora. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Nasceu aqui, é brasileiro nato. É. Para não ser brasileiro nato, o cara que nasceu aqui tem que ter pai e mãe estrangeiros. É. E pelo menos um deles a serviço do governo do seu país de origem. É. Então, para os que nasceram aqui, tem que ser pai e mãe lá de fora, estrangeiro. É. Agora, para os nossos que nascerem lá fora, para a gente considerar como brasileiro nato, basta pai ou mãe brasileiro. É. Isso facilita o cara ser brasileiro, não é, professor? É. Porque para tirar ele da gente, tem que ter pai e mãe estrangeiros, pelo menos um a serviço do governo do seu país de origem, é todo amarrado, só tem uma hipótese. Não vai nascer aqui é nosso, eu estou sempre puxando para o Brasil. E os nossos que nasceram lá fora, para eu puxar é mais fácil. Basta pai ou mãe brasileira, tá? E se esse pai ou essa mãe tiver a serviço do Brasil, ele é brasileiro nato. Entendeu a jogada? Aí vamos lá. Imagine que o professor Evaldo foi lá para os Estados Unidos, a serviço do Brasil. Foi lá representando ali, sei lá, a embaixada brasileira. Só que lá nos Estados Unidos eu conheci a Minnie. A Minnie não é brasileira, a Minnie é estrangeira. A Minnie é americana. Eu conheci a Minnie, conversa vai, conversa vem, tudo bonitinho. A gente namorou, tal. Ela ficou grávida e nasceu Stuart Little. Isso mesmo, o primeiro rato albino da história do cinema, filho de professor Evaldo com a Minnie. Faz todo sentido, obviamente, porque ninguém nunca pensou nisso. Não é verdade? É verdade. Stuart Little é brasileiro nato? E a resposta é sim, ele é brasileiro nato. Por que ele é brasileiro nato? Porque ele é filho de pai brasileiro que estava a serviço do Brasil no exterior. Acabou. Isso é meio que automático. Ele é brasileiro nato já de cara. Aí tem sempre a pergunta, professorzinho do meu coração, e ele é americano também, é? É. Para pensar. A prova nunca pode perguntar se ele tem a nacionalidade do outro país, porque senão a gente teria que saber a regra de todos os países no planeta Terra. E cada país tem suas próprias regras. Tem país que adota o critério solo, tem país que não adota, tem país que adota o sanguíneo, tem outros que não adotam, tem outros que adotam critérios mistos, e por aí vai. Eu não preciso saber. Mas para não deixar você sem resposta, sim. Como os Estados Unidos têm o critério de solo, nasceu lá, é americano, ele vai ser brasileiro e é americano, Stuart Little. Deu para entender? Mas o que interessa para a gente é se ele é brasileiro ou não. Se ele vai ser americano, francês, chinês, japonês, russo, aí é outra história. Beleza? Então, essa é a segunda hipótese. Filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, basta um, que nasceu lá fora, e esse pai ou essa mãe está a serviço do Brasil,
é brasileiro nato automaticamente, não depende de manifestação de vontade, é automático. Beleza? Beleza. E continua. Terceira hipótese. Professorzinho do meu coração. E se o senhor estava nos Estados Unidos a passeio? Foi conhecer a Disney. E aí conheceu a Minnie, namorou com a Minnie e nasceu Stuart Little. E agora? O senhor não estava a serviço do Brasil. Stuart Little é brasileiro nato? Nesse primeiro momento, não. Ele não é brasileiro nato. Por quê? Porque eu não estava a serviço do Brasil. Entendeu a jogada? Então ele não vai ser brasileiro nato. Mas existe uma possibilidade dele ser brasileiro nato? Sim. E como é que funciona isso? Aqui, ó. Critério sanguíneo. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Agora necessita de uma manifestação de vontade do pai ou da mãe brasileiro. Então, em resumo, se eu tive um filho lá e eu não estou a serviço do Brasil, para ele ser brasileiro, eu vou ter que pegar ele, levar ele numa embaixada, levar ele em um canal diplomático e registrar ele numa repartição brasileira. Aí ele vira brasileiro nato. Ah, professor, então, se um filho nasce fora do Brasil, de um pai ou uma mãe brasileira, basta uma, a vontade, né, desse menino, desse filho, dessa criança, se tornar brasileiro nato, cabe exclusivamente a esse pai ou essa mãe. Ou seja, esse pai ou essa mãe tem que ter a vontade de pegar ele e registrar ele numa repartição brasileira. Porque se o pai e a mãe não quis registrar, não, quero não. Por quê? Porque dá trabalho demais, quero não. Aí ele vai ser estrangeiro. Agora, se o pai diz, não, vai ser brasileiro, vamos lá, vou registrar ele. Aí ele vai se tornar brasileiro. Professor, ele pode acumular com a outra nacionalidade? Pode, mas mais uma vez, a gente não precisa se preocupar com isso. Beleza? Por quê? Porque tem uma galera que buga demais. Tem uma galera que chega e diz assim, professor, e se o menino nascer no oceano, dentro de um submarino, no meio de duas placas tectônicas, com um vulcão do lado marítimo em erupção? Pelo amor de Thundercats, né? Pelo amor da Ave Maria, pelo amor do meu filhinho, pare com isso. Né? O outro, se ele nasceu na Lua, tá? Calma, tenha calma, tá? Tenha calma, tá? Não viaja não. Então, no primeiro momento, é esse. Nasceu fora do país, é filho de pai ou mãe brasileira, se registrou na repartição brasileira, é brasileiro. Se não registrou, nem está a serviço do Brasil, não é brasileiro. Tranquilo? Beleza, professor. Mas, professor, me diga uma coisa. E se ele nasceu fora, filho de pai ou mãe brasileira, e não estava a serviço do país e não registrou ele? Ele, o menor, por si só, em algum momento, vai poder manifestar sua vontade de ser brasileiro? Vai poder se tornar brasileiro por sua vontade? Sim, vai sim. É a quarta hipótese. A quarta hipótese, ele diz, também em razão do critério jus sanguinis, ele diz, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, que venham a residir no Brasil e optem a qualquer momento, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, em outras palavras,
depois da maioridade. Pode ser 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, a qualquer momento. Desde que depois da maioridade ele venha para cá, resida, ele só precisa de um comprovante de energia, paga. E ele requer, ele tem que requerer. Sempre vai ter essa ideia do requerer aqui. Ele tem que requerer. Aí ele vai se tornar brasileiro nato. Entendeu a jogada? Então, se eu tive Stuart Little lá, eu digo, não, quero que ele seja brasileiro, não. Vai ficar só aqui mesmo. Só que Stuart Little nasceu com sangue brasileiro. Tá? Sangue brasileiro é diferente de tudo. Sabe aquela ideia? Quer saber se tem um brasileiro no aeroporto, o que é que você faz? Você olha para cima e faz... Pronto, né? Aí sai, tem alguém que vai do outro lado e diz, pronto. Brasileiro é assim, a gente é alegre, a gente é divertido, a gente é assim. Né? Por vezes até meio doido, mas esse é brasileiro. Então ele nasceu com sangue brasileiro. Ele disse, pô, eu quero Brasil, eu quero praia, sol, água de coco, eu quero pagode, eu quero gritar no aeroporto, eu quero fazer essas coisas. Aí ele pode, professor? Pode. Tem problema nenhum. Ele, depois de atingir a maioridade, vem para cá, reside aqui, aluga um lugar, pega um comprovante de Energisa, vai no órgão competente, dá entrada e se torna brasileiro nato. Entendeu a jogada? Aí você está aí pensando, então, professor, levando em consideração essa última hipótese, se o cara é filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, não importa se ele nasceu na Lua, não importa se ele nasceu em Marte, não importa onde danado ele nasceu. Ele pode ter nascido num outro universo. Se ele vir para cá, residir e requerer, ele vira brasileiro nato. É. Então, filho de pai brasileira ou mãe brasileira sempre pode vir se tornar brasileiro nato. Professor, que legal. Pois é. Aí toda vez que a sua prova colocar pai brasileiro na jogada, nunca vai ser naturalizado. Nunca. Ou ele vai permanecer estrangeiro, ou ele é nato. Tem pai brasileiro, tem mãe brasileira, ou ele é estrangeiro, ou é nato. Nunca naturalizado. O cara que é filho de brasileiro nunca vai ser naturalizado. Ele vai atrás de ser nato. Bem mais simples. Nunca naturalizado. Deu para entender isso? De boa? De boa? Volta aqui para o slide. No mais, ele diz aqui, ó. Necessita de manifestação da vontade do filho de brasileiro que deseja adquirir a nacionalidade brasileira. Beleza. Na hipótese de nacionalidade primária, pouco importa se o agente é brasileiro nato ou naturado, se o genitor, né, é brasileiro nato ou naturalizado. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Espera que agora eu buguei. Se o senhor é naturalizado, está a serviço do Brasil lá fora e tem um filho, ele é nato? Ele é nato. Se o senhor está lá fora, não está a serviço do Brasil, é naturalizado o senhor, está lá fora. Teve um filho, registrou ele na repartição competente, ele é nato? Se o senhor está na Lua, teve um filho, ele veio para cá, residiu, depois da maioridade e requereu, ele é nato? Então, não importa se o pai ou a mãe é brasileiro nato ou naturalizado, não importa. E por que não importa? Porque ele falou filho de pai ou mãe brasileiro. E o naturalizado é brasileiro. É um brasileiro naturalizado. Pouco importa se o pai ou a mãe é brasileiro nato ou naturalizado. Mas, professor, que negócio esquisito. Como é que o pai ou a mãe é naturalizado e o filho é nato?
Como é que dois estrangeiros vêm para cá, passam o carnaval aqui, tem um filho, e o filho é nato se eles são estrangeiros? Não tem nada a ver isso. É só entrar dentro do critério. E acabou. Então, muito cuidado. Pouco importa se o pai e a mãe é nato ou naturalizado. É o mesmo efeito. E, por fim, como eu falei, essas quatro hipóteses, a Constituição estabelece de maneira taxativa as hipóteses de nacionalidade primária. Então, essas quatro hipóteses possuem um rol taxativo. Beleza? Recapitulando. Nasceu aqui brasileiro nato. Nasceu aqui brasileiro nato. Única exceção que a pessoa que nasceu aqui não vai ser brasileiro nato. É filho de pai e mãe estrangeiro. Tem que ter os dois, mas pelo menos um deles tem que estar a serviço do governo, não é de empresas privadas, não. É governo do seu país de origem. Cuidado com isso. Os nossos que nasceram lá fora, se é filho de pai ou mãe brasileira, agora basta um. Se está a serviço do Brasil, é brasileiro nato automaticamente. Se filho de pai ou mãe brasileira, basta um. Não está a serviço do Brasil, agora precisa de uma manifestação de vontade. Tem que pegar ele e registrar ele numa repartição brasileira competente. E se não registrar ele, agora, meu povo amado, é pegar ele, quando ele completar 18 anos, ele vem para cá, ele reside e ele requer. Aí ele se torna brasileiro nato. Beleza? Essas são as quatro hipóteses em que uma pessoa, um ser humano, pode se tornar brasileiro nato. Tranquilo? Tranquilo, professor. E como é que fica, professor, a ideia de um brasileiro naturalizado? Como é que fica essa loucura? Vamos lá. Vamos para a nacionalidade secundária ou adquirida. É a resultante de um ato voluntário manifestado após o nascimento, né, que é o ato de naturalização. A Constituição não prevê a naturalização tácita, somente a expressa manifestação do interessado. Então, em outras palavras, eu tenho duas hipóteses, tá? Eu tenho duas hipóteses, primeira e segunda. A primeira coisa que você tem que saber aqui é que essas hipóteses, diferente do nato, o naturalizado não é um rol taxativo não, tá? É um rol exemplificativo. É um rol exemplificativo. Em outras palavras, eu tenho essas duas, mas eu posso ter outras hipóteses, como, por exemplo, no Estatuto da Imigração. Muito cuidado com isso. No mais, primeira hipótese, ele diz o seguinte: é a nacionalidade derivada ordinária. O que é que diz a nacionalidade derivada ordinária? São brasileiros naturalizados agora, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigida aos originários de países de língua portuguesa. Isso é muito importante. O cara tem que vir de um país de língua portuguesa. Então, o cara tem que vir aqui de países de língua portuguesa. Que é um país de língua portuguesa, professor? Portugal, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique. São países que falam a língua portuguesa. Aí o aluno diz, lá no Japão tem uma colônia que fala português. Mas o Japão fala português? Não, então não vai, né, criaturinha do meu coração? Me ajude, né? Não vai. Então tem que ser países de língua portuguesa. E aí eu preciso de quê?
residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, você precisa de residência por um ano ininterrupto. Professor, ele está preso aqui por um ano, né? Não, ele pode sair todo final de semana. Mas ele mora aqui, tá? Tem que juntar 12 comprovantes de pagamento de energia. Entendeu? Um ano de pagamento. E comprovar idoneidade moral. Professor, o que é idoneidade moral? Pois é, a lei não diz o que é idoneidade moral. Idoneidade moral, para mim, pode ser diferente para você, pode ser diferente para o seu vizinho e por aí vai. Para mim, por exemplo, se o seu celular tocou o hino do Corinthians ou do Flamengo, você já não tem idoneidade moral. Brincadeira, corintianos e flamenguistas. Brincadeira. Mas, para você ver como idoneidade moral é algo bem subjetivo. E quem é que vai deferir esse pedido? Esse pedido vai para onde, professor? Vai para o ministro da Justiça. Então vai depender do ministro da Justiça, que é alguém muito político. E aí, a depender de quem está lá, pode ter ou não ter essa idoneidade. Daí a ideia que, como idoneidade é uma coisa muito subjetiva, vai depender esse ato, em razão disso, é um ato discricionário. Tá aqui, ó, ato discricionário. Beleza? Beleza, professor. Então, o senhor está querendo me dizer que uma pessoa que venha de um país de língua portuguesa, basta ele vir aqui, residir por um ano ininterrupto, comprovar que ele tem idoneidade moral. Como ele vai fazer isso? Não sei, mas ele tem que comprovar. E ele tem que requerer, né, professor? É lógico que ele tem que requerer. Em todas as situações ele tem que requerer. E aí ele vai se tornar brasileiro naturalizado, não é isso? Sim, se for deferido, ele se torna brasileiro naturalizado. Beleza? Tranquilo? De boas, né? Vou aproveitar o espaço e já ir direto na segunda hipótese. Ele diz: nacionalidade agora derivada extraordinárias. São brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade. Então agora eu tenho a ideia de qualquer nacionalidade. Qualquer nacionalidade. Beleza? E aí eles precisam residir no Brasil há mais de 15 anos ininterrupto. Tá com a molesta, professor, saiu de residência de 1 para mais de 15 anos. Exatamente. Exatamente. E comprovar que não tem condenação penal e, obviamente, sempre tem que requerer. Então, sem condenação penal. Aí vem as pegadinhas. Professor, pode ter condenação civil? Pode. Dano moral, dano material. Pode ter condenação na Justiça do Trabalho? Pode. Pode ter condenação na vara da família, divórcio, sei lá, alguma coisa? Pode. Só não pode ser bandido. Entendeu? Pode ter condenação penal. E se você parar para analisar os critérios, aqui os critérios são bem claros e diretos. Não deixa margem para interpretação. É como se a Constituição estivesse dizendo assim: olha, brother, passou 15 anos aqui, não morreu, nem virou bandido, é nosso, é brother. Alguém naturalize esse cidadão.
merece demais essa naturalização. Tanto é que, como não tem margem para interpretação do ministro da Justiça, não tem nada que ele possa interpretar, isso aqui é um ato voluntário. Ou, desculpe, vinculado. Que voluntário? É um ato vinculado, não tem margem de interpretação. Preencheu, trouxe 15 anos de comprovante de energia numa maleta e botou certidão de antecedentes criminais limpo, tem que é a obrigação de ser naturalizado. Então aqui a gente já tem de cara uma parada que vai cair muito. Ele vai dizer, olha, quem vier de país de língua portuguesa precisa de mais de 15 anos de residência. Errado. Precisa ser sem condenação penal. Errado. O cara que vem de qualquer nacionalidade é residência por 1 ano. Errado. Idoneidade moral. Errado. Então ele vai ficar misturando esses dois o tempo todo. E quando ele quer aloprar, aí ele diz, olha, a nacionalidade derivada ordinária é aquela que o cara vem de qualquer nacionalidade. Está errado. A extraordinária é para países de língua portuguesa. Já está errado. Caramba, professor, então como é que eu vou saber, como é que eu vou fazer para memorizar isso? Vamos lá. Olha aqui nos meus olhos. Pode parecer meio estranho o que eu vou dizer, mas, enfim, né? Leve de uma maneira positiva, tá? É só para prova. Vamos lá. Na vida, o ideal é que você coloque as coisas grandes nas coisas grandes, as coisas pequenas nas coisas pequenas. Ah, eu disse que ia parecer meio estranho, mas isso vai ajudar você a entender. Para pensar. O nome ordinário é um nome pequenininho. E aí você tem que se juntar com coisa pequena. Por exemplo, nome ordinário é um grupo pequeno. É só a galera de países que falam língua portuguesa. O tempo de residência é pequenininho. É 1 ano. E há uma pequena possibilidade de dar errado. Por quê? Porque idoneidade moral é um ato discricionário. Agora o nome extraordinária, ó Lapa, é um nome grande, isso mesmo. E é uma galera gigantesca, porque é qualquer nacionalidade. A residência é mais de 15 anos e há 100% de certeza que vai dar certo, porque sem condenação penal deixa o ato vinculado, então não tem erro. Então, ordinária, falou em ordinária, é tudo pequenininho. Falou em extraordinária, é tudo grande. Deu para entender essa parada? Deu para entender? E desde malícia, viu? Que eu não estou com malícia aqui não, estou escutando daqui seu pensamento, viu? Desde malícia. Deu para entender isso, pessoal? Tranquilo? De boa, né? Só um cuidado, na verdade, 2 cuidados ainda com esse slide. Primeiro, vou até tirar isso aqui. Primeiro cuidado, para a gente fechar esse bloco. Critério juiz matrimônio. O Brasil não adota o critério juiz matrimônio, o critério do casamento. Isso mesmo, muito cuidado, tá? A gente vê aí alguns países que a galera vai para o país, casa com alguém de lá e vira um nacional, consegue a nacionalidade daquele país. O Brasil não. Se você, homem, veio para cá e casou com uma mulher brasileira, top. Parabéns, você casou, na minha opinião, com uma das mulheres mais bonitas do planeta Terra. Agora você vai virar brasileiro? Não, continuar estrangeiro. Mas eu casei. Pronto, já era. A mulher veio para cá e casou com um brasileiro. Até os brasileiros são meio desmantelados. Não sei se foi bom jogo, não. Que pra gente,
Não sei se foi jogo, não. Mas eu ganho pelo menos a nacionalidade brasileira também não. Vai ganhar o quê? Eu nem digo. É segredo. Eu conto ou vocês contam? Não, ninguém conta, né? Tá bom, vamos deixar em segredo. Então, moral da história, né? A gente fica lá. Você vai ganhar o quê? Nada. Lá na frente você vai saber. Acabou-se. Não foi jogo. Então, moral da história, Brasil não tem um critério jus matrimônio, júri matrimônio. Não tem um critério pelo casamento. Inclusive, já emendando aqui, toda a questão de extradição, que vamos falar no próximo bloco, se o cara diz assim, olha, ele tem filho aqui, ele é casado, ele é naturalizado, blá, 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 blá. O fato dele ter filho aqui, ser casado, não muda nada a questão da extradição. O que muda é se ele é nato ou naturalizado. Ponto. Ou estrangeiro, beleza? Fato de é estrangeiro com filhos aqui. E aí, vaza. É uma hipótese de extradição do naturalizado, por exemplo, tráfico de drogas. Ele tem 10 filhos aqui, vaza. Beleza? Cuidado com isso. E no mais, naturalização tácita. Trata-se da naturalização pela passagem do tempo, sem necessidade de manifestação do interessado. O Brasil não adota a naturalização tácita. Em outras palavras, aqui no Brasil não existe a naturalização tácita, que é aquela que ninguém pediu. Né? Subentende-se que o cara se naturalizou pela passagem do tempo. Não, você tem que requerer. Tanto se você vem de um país de língua portuguesa, na nacionalidade ordinária tem que requerer, quanto na extraordinária você tem que requerer também. Não tem naturalização tácita, tem que ser expressa, tem que requerer. Beleza? Tranquilo? De boas? Então, vimos aí todas as hipóteses de que uma pessoa pode se tornar brasileiro nato e também naturalizado. Próxima aula, a gente continua e complementa com a ideia da quase nacionalidade, do português equiparado, beleza? Esse bloco vai ficando por aqui. Já espero vocês no próximo. Um beijo. Até lá, meu povo. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Sejam todos bem-vindos. Professor Evaldo Rodrigues na área mais uma vez para dar continuidade ao estudo dos direitos de nacionalidade. Isso mesmo. Bloco passado falamos das hipóteses em que a pessoa pode se tornar um brasileiro nato, as hipóteses de nacionalidade primária, originária, e do naturalizado, nacionalidade secundária ou derivada. Para começar esse bloco, vamos falar um pouquinho da quase nacionalidade, do português equiparado, ou seja, uma hipótese que é só para o português de Portugal. Então, já pega o seu lápis, já pega o seu caderno, que nós vamos começar. Vamos lá? Calcem seus protetores bucais e vamos para o nosso segundo round. Vem comigo, slide na tela. Olha só o que nós temos aqui. E ele manda o seguinte. Artigo 12, parágrafo 1º da Constituição. Aos portugueses, e aí, meu povo, quando eu falo de português, não tem jeito, é português de Portugal, não é outra coisa, não. Com residência permanente no país, desde que, obviamente, possuidores de capacidade civil têm que ter mais de 18 anos. Se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Então, vamos lá, vamos por partes. Aqui, temos que ter, no primeiro momento, uma regra que é só para portugueses. Isso é a primeira coisa. É uma regra que é só para português. E aí, qual é o problema? Presta atenção no que eu vou falar agora. Quando ele falar em originários
de países de língua portuguesa. Língua portuguesa não é só Portugal. É Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Países de língua portuguesa. Aí precisa de 1 ano de residência e idoneidade moral. Cuidado com isso. Países de língua portuguesa precisa de 1 ano de residência e idoneidade moral. Agora eu estou falando de portugueses, só portugueses. Aí nesse caso ele precisa 2 de residência. Veja que essa residência, ele não pediu 1 ano de residência como na língua portuguesa, não. Não, é só residência. Há 1 mês, já está ok. Precisa de um comprovante de residência. E aí, terceiro, tem que ter o quê? Se houver reciprocidade. O que é reciprocidade, professor? É tratamento recíproco. Tratar o brasileiro lá da mesma forma que a gente trata o português aqui. Se houver reciprocidade, tecnicamente basta ele vir, residir e requerer. Aí tem que ter o quê? Requerimento. Tem que ter aqui requerimento. Requerimento. Só isso. Peraí, professor. Então o senhor está dizendo que um cara que vem de um país de língua portuguesa precisa vir para cá, comprovar 1 ano de residência, mais idoneidade moral e requerer. Aí ele se torna um brasileiro naturalizado. Agora, se um cara é de Portugal, um português de Portugal, aí é mais fácil ainda, não precisa de 1 ano, não. Não, só precisa vir, residir, um comprovante de residência e requerer. Não precisa nem de unidade moral? Não, a priori não, ele não cobra aqui. Ele diz que tem que ter o quê? Reciprocidade. Ah, professor, mas não tem reciprocidade, pelo contrário, cada vez mais Portugal coloca mais condições, deixa o processo mais burocrático para o brasileiro lá. Mas entenda, não precisa que isso esteja acontecendo. A Constituição diz, se professor Evaldo tivesse mais melanina, não era tão transparente desse jeito. Se professor Evaldo tivesse 1 metro a mais, não seria tão pequenininho. Se professor Evaldo tivesse mais cabelo, não era careca. Então, moral da história, o se é muito longe. O se é muito longe. É se houver reciprocidade. Não precisa ter reciprocidade propriamente. A gente fica na ideia do sim, na ideia hipotética. Então você vai ter português com residência permanente. Se houver reciprocidade e requerimento, vai ter os mesmos direitos de um brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. E aí, como ele disse, vai ter o direito de um brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição, não vai ter o direito, então, de todos os brasileiros. Então, ele não vai ter o direito de um brasileiro nato. Na verdade, ele vai ser equiparado a um brasileiro naturalizado. Ah, professor, entendi. Como ele tirou alguns direitos, ou seja, ele tirou os direitos são privativos do brasileiro nato, não é? É. Aí ele vai pegar tipo um equiparado a brasileiro naturalizado, não é? É, exatamente. Exatamente. Por exemplo, aqui pra gente, como vocês sabem, não tenho esse amor assim pela minha sogra, né?
essa entidade, né, que é a minha sogra, por incrível que pareça, ela é português de Portugal. E aí, ela, há mais de 1.500 anos atrás, ela veio na vassoura dela e foi ela que mostrou as caravelas aqui no Brasil. Pois é, foi ela que ajudou Dom Pedro, Cabral, galera todinha a chegar aqui. Foi ela já tem descoberto isso tudo. E aí, desde 1.500 que ela vem, né, só trocando de RG, tal, tal, tal. No último, o que é que ela fez? Ela fez, ó, sou de Portugal. Só basta vir para cá, residir e requerer. Na época dela, tinha reciprocidade. Então, hoje ela tem os direitos equiparados a um naturalizado. É verdade, professor? Pior que é. Pior que é. Né? Não, enfim, era para ter ficado em Portugal, mas veio. Eu sei. Eu sei que você que está me ouvindo pode ser uma sogra maravilhosa. Existem sogras maravilhosas, mas não foi o meu caso, né? Fazer o quê? Mas, enfim, né? A gente cuida, a gente guarda, a gente faz, né? Fazer o quê? Por amor à esposa, não é verdade? É verdade, meu povo amado. Mas essa é a ideia, tá? Lembra da sogra do professor Evaldo, tranquilo? E não confunde a quase nacionalidade, o português equiparado, com a primeira hipótese da naturalização, a nacionalidade derivada ordinária, que é aquela de países de língua portuguesa. Muito cuidado com isso. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. No mais, vamos falar de que agora? Vem comigo. Diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, regra geral, lá do artigo 12, parágrafo 2º da Constituição, ele diz, abre aspas, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo os casos previstos nessa Constituição. Então, em outras palavras, quem é que pode estabelecer uma diferença entre um brasileiro nato e naturalizado? Só a Constituição Federal. Então, a lei não pode estabelecer essa diferença? Não. Não pode. Só a Constituição? Só a Constituição. A lei não pode? Não pode. Então, professor, se a minha prova chegar e disser assim, lei federal número tal, 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 estabelecer uma diferença entre um brasileiro nato e naturalizado, já está errado, porque lei não pode fazer isso. É só a Constituição. Entendeu a jogada? Entendi. E quais são as situações em que a Constituição tratou ali diferença entre brasileiro nato e naturalizado? Tem muita coisa, professor? Tem muita distinção na Constituição? Não, só tem 4. Só 4. Tanto é que é ridículo você ficar o tempo todo. Brasileiro, é brasileiro nata naturalizado. É brasileiro, pô. Só tem 4 diferenças entre eles. No mais é tudo igual. Brasileiro nato naturalizado. Então, quais são essas diferenças, professor? A primeira delas são os cargos privativos de brasileiro nato. Isso não cai, não. Isso despenca na hora da prova. Mas cai que só a gota serena. Cai mais do que minha felicidade quando minha sogra está lá em casa. Tá? Então, muito cuidado com isso. Primeiro, você tem que entender que toda a linha sucessória do presidente da República é privativo de brasileiro nato. Entendeu a jogada? Então, vamos lá. Presidente da República é um cargo privativo de brasileiro nato? Sim. E se o presidente da República deixar o cargo vago, quem é que assume? Quem é que assume? O vice-presidente da República. Então, o vice-presidente da República também é brasileiro nato? Exatamente. Entendeu a jogada? E se o vice-presidente da República também deixar o cargo vago, como é que fica? Aí assume
o presidente da Câmara dos Deputados. Agora, sabe o que é interessante? É que só o vice assume em definitivo. O vice assume, bota a faixa no peito e completa o mandato do seu antecessor, ou seja, do titular. Quando o vice morre, renuncia, deixa o cargo vago, o presidente da Câmara dos Deputados assume para convocar novas eleições. Então ele assume temporariamente, mas ele assume, ele vai virar o presidente do Brasil interino para convocar novas eleições, beleza? E se não tem também presidente da Câmara? E aí? E aí vai para o presidente do Senado Federal. Ah, professor, então na falta do presidente vai para o vice, na falta do vice, presidente da Câmara, na falta do presidente da Câmara, presidente do Senado Federal. Exatamente. E se também não tiver o presidente do Senado? Se estava no mesmo avião, presidente, vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, o avião caiu, morreu todo mundo. E aí, quem é que assume? Assume o presidente do STF. E aqui finaliza a linha sucessória do Brasil, da presidência da República. Ela para aqui. Presidente, depois vice, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. Agora vamos a alguns detalhes. Quais são os detalhes? Os detalhes é o seguinte. Traçar uma linha aqui para ficar bem dividido com o resto. Detalhe é o seguinte. É que aqui no STF, o STF é um time de futebol. Porque ele é formado por 11 ministros. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto. 11 ministros. STF. O que é que eu quero que você entenda? Se o cargo da presidência da República ficou vago, o presidente do STF vai assumir esse cargo. E aí, esse cara que é o vice, quando ele sair daqui, sai temporariamente para assumir a presidência, esse cara temporariamente se torna o presidente. Se acontece alguma coisa com ele, esse vai e esse aqui se torna o presidente. E assim sucessivamente vai girando. Fora que a cadeira lá gira a cada 2 anos, entra outro presidente. Então, se você é o ministro do STF, inevitavelmente, em algum momento, você vai ser presidente do STF. Então, quando ele fala em STF, não é só o presidente do STF, que é privativo de brasileiro nato. Todos os 11 cargos de ministro são privativos de brasileiro nato. Porque se você é ministro do STF, uma hora você vai ser presidente desse tribunal. E aí não tem para onde correr. Todos os 11 ministros são brasileiros natos. Tranquilo? Por que eu estou fazendo isso? Porque nada impede que o naturalizado seja deputado. O deputado, por exemplo, federal, ele pode ser naturalizado. Agora, na hora que abre ali a eleição para a presidência da Câmara, aí ele não pode participar. Entendeu? Um naturalizado, ele pode ser senador. Tem problema nenhum. Agora, na hora que abrir vaga para a presidência do Senado, ele não pode participar. Então, olha a pegadinha. Naturalizado pode ser deputado e senador? Pode. Agora, o naturalizado não pode concorrer à presidência da Câmara nem à presidência do Senado. O naturalizado pode ser ministro do STF? Não. Nenhum dos 11? Não. Entendeu a jogada? Cuidado com isso, tá? E aí, e depois do STF? Não tem depois do STF.
A Constituição ela não previu a hipótese de não ter presidente, não ter vice, não ter presidente da Câmara, não ter presidente do Senado e não ter nenhum dos 11 ministros do STF. Então, se isso acontecer, aí não tem mais norma aí, né? Seja o que Deus quiser. Entendeu a jogada? Beleza? No mais, os outros três é só uma questão de representação, de representatividade. Aí vem carreira diplomática, ali específica de brasileiro nato, uma questão de representação, oficial das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. Agora, cuidado, tá? É o oficial, não é o praça. É o oficial. Ah, eu não sei o que é oficial nem praça. Então decora. É o oficial, não é o praça. Beleza? E, na minha opinião, o mais difícil de todos, a maior pegadinha, ministro do Estado da Defesa. Entenda, existem dezenas de ministérios no governo federal. Ministério da Educação, da Saúde, da Outra Serena. O único ministério que é privativo de brasileiro nato é o da Defesa. Por quê, professor? Porque o oficial das Forças Armadas é privativo de brasileiro nato. Porque eu não vou numa guerra, eu não vou botar o cara à frente do exército e ele não é brasileiro. A gente está atacando a Argentina e o cara que está à frente do exército brasileiro é um argentino. Lá mora a mãe dele, o pai dele, a irmã dele, os amigos dele. Não, não pode. Então o oficial tem que ser brasileiro nato. E o ministro do Estado da Defesa é o ministro da Guerra. O da Defesa é o que comanda o Exército. Então ele também tem que ser nato. Aí sua prova vai dizer assim, ó, ministro das Relações Exteriores tem que ser brasileiro nato? Não. Ministro da Justiça? Não. Ministro da Casa Civil? Também não. Ministro da Fazenda? Nenhum outro ministro. Só o ministro da Defesa. Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Facinho, né? Beleza? Essa é a primeira seção. Cargos privativos de brasileiro nato. Segunda seção. Aliás, aprofundando o tema, né? Cuidado, tá? Cuidado com dois cargozinhos a mais. Não estão previstos expressamente no capítulo de nacionalidade, mas acabam sendo cargo privativo de brasileiro nato por derivação. Por quê, professor? Porque a Constituição diz que o cargo de presidente do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, esse presidente do CNJ é o presidente do STF. O presidente do STF vai ser o presidente do CNJ. E se o cara, para ficar no STF, tem que ser brasileiro nato, então a presidência do CNJ, por derivação, também é privativa de brasileiro nato. Porque o presidente do CNJ tem que ser o presidente do STF. Mesma coisa é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A Constituição diz que tanto o presidente agora como o vice, os dois devem ser ministros do STF. Então, se ele tem que ser o ministro do STF e ministro do STF é privativo de brasileiro nato, então, por derivação, o presidente e o vice do TSE também é cargo privativo de brasileiro nato por derivação. Deu para entender isso? De boas? Tranquilo, né? Isso tudo está dentro da primeira hipótese, cargos privativos de brasileiro nato. Depois vem a segunda hipótese. Funções privativas de brasileiro nato no Conselho da República. Professor, o que é o Conselho da República? É um órgão que aconselha o presidente da República. E aí, professor, como é que fica isso?
A única coisa que eu quero que você entenda é que nesse Conselho da República existem 6 cadeirinhas privativas de brasileiro nato. Só isso. Conselho da República tem 6 cadeiras privativas de brasileiro nato. Eu não preciso saber, não, são cidadãos, tá? Então não precisa saber, não, só precisa saber o número, são 6, beleza? Cuidado com isso. A terceira diferença está na extradição. Por quê? Porque brasileiro nato não pode ser extraditado nunca.